desse lugar. Bom dia, vamos lá. Só pra gente ver quem tá ouvindo, levanta a mão aí. Bom dia. Agora nós teremos uma apresentação da Cumbuca Dev pela maravilhosa diva Maria Antônia Maia, cofundadora da Cumbuca Dev. Tive a vida transformada pela tecnologia, com uma trajetória diversa. E ó, Bem você vai ter que contar bastante. Apoio novos talentos e acredito no open source como ferramenta de inclusão e inovação. Então, uma salva de palmas para a nossa diva do Python. Que chique, diva! Bom dia, gente! Bom, vamos começar já a palestra, né? Obrigada pela apresentação, obrigada pelo diva também. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ok? Tá ok? Todos ouvindo? Beleza, qualquer coisa fala, não, eu não quero. Então vamos começar com Cumbuca Dev fortalecendo o open source no Brasil, na Python Brasil 2025. Antes de mais nada, temos aqui o Speaker Deck. Então, para facilitar, né, conseguir enxergar um pouquinho mais perto no celular, essa apresentação também pode ficar com vocês e também facilita para o caso de querer acompanhar algum link, né, já está ali na mão com a apresentação completa. Vou dar um tempinho. Às vezes aqui fica muito longe, né? Aí já mais um acesso. Tem um celular levantado ainda. Boa! Ah lá, eu tá me enganando. Então, é isso. Eu me chamo Maria Antônia Maia. Para quem não me vê, eu também estou fazendo uma live. Estou gravando tudo isso para a gente colocar no YouTube da Cumbuca Dev, para que mais pessoas possam conhecer também sobre o nosso trabalho. Mas se você não me vê, eu sou uma grande mulher de 1,56 m. Estou vestindo uma camiseta roxa da Cumbuca Dev, claro, que veio especial para esse evento, que é Mesclar PR, gostoso demais. Quem trabalha aí com GitHub, sabe como é que funciona. Bom demais quando o PR dá certo e vai mesclado lá para fazer a sua nova contribuição. E aí a gente fez essa camiseta, tô usando calça jeans e é isso. Tenho cabelos pretos na altura das costas e é isso, essa sou eu. Agora eu queria que levantasse a mão para mim, quem é que sabe o que é a Cumbuca Dev? Uau! Tá, não importa, eu vou falar de qualquer jeito porque eu gosto de falar da Cumbuca, então vou falar novamente para quem não sabe o que é a Cumbuca Dev. Nós somos uma organização e uma comunidade que une tecnologia, educação para ajudar grupos minoritários a ingressarem no mercado de TI por meio de uma metodologia de código aberto. A gente tem uma premissa muito forte que é a gente quer quebrar o ciclo da não experiência por meio do open source. Então, aquele ciclo que todo mundo já conhece ou já passou, né? Não consigo trabalho porque não tenho experiência e eu não tenho experiência porque eu não consigo trabalho. A gente quebra isso por meio do open source, colaboração, experiência real, comunidade e aí um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de confiança, é possível chegar aí na sua tão sonhada primeira oportunidade ou quem sabe ascensão de carreira, né? E aí, né, por que a Maria veio falar sobre isso e por que a Cumbuca Dev está fazendo esse trabalho e por que o open source importa para o Brasil? Trouxe aqui alguns pontos, que é autonomia e soberania tecnológica. Então, quanto menos licenças de software proprietários a gente usar de empresas estrangeiras, melhor para o Brasil. Maior controle sobre a nossa tecnologia nos setores estratégicos e, claro, aquelas soluções que só o brasileiro vai conhecer. Inclusão digital e acesso à educação, né? Então a gente democratiza aí o acesso à tecnologia. Quanto mais projetos de código aberto existirem, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão poder conhecer outros projetos, ver como é que funciona a arquitetura, poder estudar por meio disso, poder replicar aquele projeto, né? E aí capacita tanto estudantes, pessoas estudantes, quanto profissionais que não teriam acesso a essas ferramentas proprietárias caras. Então também disponibiliza coisas que não seriam disponibilizadas gratuitamente. Formação de talentos e mercado de trabalho, né? Então essa participação aí em projetos nacionais e globais acaba enriquecendo e muito a experiência das pessoas desenvolvedoras brasileiras e aumenta aí a capacidade de colaboração e
deixa nós, brasileirinhos, mais competitivos para o mercado de trabalho. Estimula a inovação, né? Uma premissa aí do open source, esse movimento de você fazer esse compartilhamento, né? Estimula essa colaboração e aí é aquela coisa que vai surgindo, né? Eu tenho uma ideia, aí outra pessoa vem, ajuda com outra coisa, outra pessoa vem, ajuda com outra coisa e algo que às vezes sozinho eu não conseguiria fazer de uma forma tão boa, no open source ele acaba ficando grandioso, acaba atingindo mais pessoas, acaba trazendo aí muito melhorando, né, a qualidade do código, melhorando as entregas e traz esse estímulo também. Aqui eu trouxe, não quero me estender muito sobre isso, que eu podia fazer uma palestra só para ficar mostrando projetos brasileiros muito maneiros, que a gente poderia falar sobre eles, o que eles solucionam e tudo mais, mas eu trouxe essa coleção do GitHub Collections, que é Made in Brazil. Você coloca lá, Brasil, você coloca lá, você vê vários projetos, ainda tem projetos muito maneiros que não estão lá, então saindo daqui a gente já vai abrir um PR, claro, e pedir para adicionar alguns projetos, mas essa coleção é bem legal para a gente ver e acessem depois esse link para vocês conhecerem um pouco mais também. Bom, um dos projetos eu não sabia, eu juro que eu não sabia, mas um dos projetos que eu tenho muito orgulho e que eu gosto bastante, da pessoa que está aqui, Gabriel Almeida, Langflow, uma salva de palmas para eles. Langflow aí é um dos projetos que, bom, deu um boom aí, acho que ano passado, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas IBM comprou, então é um baita de um projeto feito em Python também, e eu conheci o Gabriel ano passado e ele é uma pessoa apoiadora da Kumbuka Dev, por isso também que eu trouxe esse projeto, tá? É uma ferramenta para construir e deployar agentes de AI, então super legal, deem uma olhada no repositório, olha quantas estrelas, cadê as estrelas? Cadê estrelas? Aqui, estrelas, 134 mil estrelas, que orgulho de ser brasileira, gente, meu Deus, olha que coisa linda. Foi feito lá em Minas Gerais, Made in Minas. E aí eu trouxe esse projeto para vocês conhecerem também, se vocês já não tivessem conhecido, né? Outro projeto que eu trouxe também, que é uma parceria que a gente tem, também tem bastante seguidores, é a Universidade Brasileira Livre, parceira da Kumbuka Dev. Bom, eles disponibilizam ali, eles têm uma grade, né, para quem quer estudar por conta própria, inspirado na Open Source Society University. É uma comunidade sem fins lucrativos e eles fazem também outras ações, então também é um projeto brasileiro que leva educação para as pessoas e que por meio do open source está aí disseminando e fazendo mais pessoas brasileiras estudarem aí ciência da computação, enfim, tecnologias. Outro projeto que eu trouxe é o Clapper, não sei se vocês já conhecem, ele é uma extensão para a web de Media Player. A pessoa que começou esse projeto, hoje ela é uma pessoa mantenedora da Kumbuka Dev também, por isso que eu escolhi esse projeto. E ele sabe o Globoplay, o aplicativo e tal, que roda em tudo, feito com Clapper. Então é um projeto também bem conhecido fora do Brasil, talvez a gente não conheça tanto aqui, mas ele tem muitas estrelas e também é um projeto muito legal para vocês acompanharem. Bom, mas eu gosto muito também de falar da Kumbuka, né? Porque, afinal, é para isso que estamos aqui. E a gente tem esse marco importante na história, que é AC, antes da Kumbuka, claro. Não sei se vocês conhecem, mas esta é Camila Maia. Camila Maia é minha prima, ela é developer back-end, tem mais de 10 anos de experiência, ela é cofundadora da Kumbuka Dev. E foi ela quem me falou, olha, ela me ajudou, estava pensando em mudar de carreira, enfim, ela falou, não, vem aqui, te dou a mão, vamos por esse caminho. E ela é maravilhosa, claro, caso vocês não conheçam, ela é uma pessoa maravilhosa, então, vindo de Camila, bom, não tem muito o que falar. Né? E aí tem euzinha, eu aqui na Python Brasil do ano passado, palestrando já. Eu entrei em transição para o mercado de TI ali em 2022. Hoje eu já não me declaro como uma pessoa desenvolvedora, né? Porque agora eu me declaro como pessoa empresária social e cofundadora da Kumbuka Dev. A Kumbuka a gente divide em duas partes. A Camila, óbvio, fica com a parte técnica, né? Então tudo que é
educacional, os projetos, é ela quem coordena, e aí eu fico com o famoso todo o resto. Então, desde edição de vídeo, CNPJ, cuidar de CNPJ, falar com empresas, responder as pessoas que a Camila não responde, porque ela está cuidando de alguma coisa bem mais importante, né, tecnicamente. Então, vou respondendo, vou fazendo esse meio de campo, e aí, infelizmente ou felizmente, senão a Cumbuca não aconteceria, mas eu tenho meu tempo já tomado por várias outras coisas, então eu não tenho codado muito mais. E eu gosto sempre de falar da minha história, porque se tiver alguma pessoa iniciante ouvindo, eu acho que a gente pode se conectar e aí eu posso dar uma segunda opção, né? Às vezes está no estudo, eu sei que pessoa iniciante, existem muitas coisas na internet que são gratuitas, que estão disponíveis, mas também tem muita coisa que estão gratuitas, estão disponíveis e não tem uma qualidade tão boa. Ou então tem o cara lá que trabalha de vender curso, que quer vender o curso, que daí faz Enfim, não vamos falar muito sobre isso, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um currículo salada mista. Aí você me pergunta, Maria, o que é um currículo salada mista? Basicamente isso aqui, várias Marias numa Maria só. Então eu já trabalhei, vai em paz, como vendedora de loja de departamento, já fui bailarina profissional, já fui professora de dança, já trabalhei como guia de turismo, quer dizer, eu trabalhei como guia de turismo para grupos brasileiros que vão dançar fora do país, nada a ver. Já trabalhei como avaliadora de financiamento da Caixa, já trabalhei como guarda-vida, sim, e já fui no Faustão. Eu acho essa informação engraçada, importante, então se vocês quiserem um dia falar, eu conheço alguém que foi no Faustão, pode falar que é eu. E é verdade, tá? É mentira não. E aí, no início de 2023 ali, eu fazia tudo gratuitamente, né? Tentava achar a maioria de conteúdos que eu poderia, né? Vendo ali na internet e tal. E daí eu falando um pouco com a Camila, ela me ajudou num certo tipo de mentoria. E aí eu estudava na loja, no intervalo do trabalho. Chegava em casa, dava aquela estudada mais um pouquinho. E aí eu passei num programa que era só para mulheres. E quando eu entrei naquele programa, assim, eu não tinha muita noção, era bem iniciante, era só para explicar alguns conceitos. Só que eu gostava muito porque tinha aquela comunidade, tinham outras mulheres passando pelo mesmo processo que eu, estava também estudando, entrando, então eu me sentia acolhida e eu gostava muito de estar naquele lugar. E aí essa sou eu marmitando na loja. Bom, e nessa época, a maior dúvida que eu tinha, porque eu sempre trabalhei com coisas, né, e me mexendo, falando com pessoas e tal, e aí a minha maior dúvida, que eu falava assim pra Camila, pô, Camila, será que esse é o caminho pra mim? Porque eu estudava, fazia os meus projetos ali, né, fazia os projetinhos e tal, mas tudo ficava pra mim, eu não conseguia entender como que seria o fluxo de trabalho, como que ia ser o dia a dia. Eu ia me adaptar, será, de ficar remota e só escrever? Enfim, eu tinha essa dúvida para saber se eu deveria investir mais o meu tempo, fazer coisas diferentes, comprar às vezes um curso diferente, enfim, fazer outra coisa. E aí eu não sabia, será que esse é o caminho certo para mim? E aí eu entrei nesse mesmo ciclo. Eu passei por tudo isso que todo mundo passa, que era, eu estava lá, eu estudava, fazia projeto e tal, e aí eu tentava, mandava currículo, ninguém respondia, cri. E aí ia tentando. E aí entrei nesse ciclo aí, e aí sabe que esse ciclo te deixa um pouco lelé. Mas aí a gente começou a pensar em formas de como a gente poderia, como eu poderia saber como que é o fluxo de trabalho, entender se eu gostaria realmente, se eu deveria investir nisso. E aí vem o open source. A Camila teve uma sacada, né? Ela já trabalha com isso há muito tempo. Ela falou, cara, acho que eu posso te trazer por um caminho, vamos tentar por aqui. E aí nesse momento eu gosto muito de pensar que foi assim. Open source. Foi aí que dividiu, que eu consegui ver tudo que eu estava fazendo, e a partir do momento que o open source entrou na minha vida, que a Camila falou, não, vem aqui, ei, para de enlouquecer, garota, vem aqui. Eu falei, cara, é isso mesmo. E aí, para quem não conhece o open source, né, é um código que ele é disponibilizado publicamente para visualização, modificação e distribuição. Claro, que é sempre sob uma licença, então vai depender, né,
de cada projeto um para outro, mas de uma forma abrangente, os códigos vão ficar ali disponíveis para você poder fazer essas 3 coisas. Ele é um tipo de código que é descentralizado e colaborativo, então sempre vão ter outras pessoas ali próximo, né, compartilhando com você. E aí alguns exemplos de grandes projetos, se você ainda não conhece, a gente tem o sistema operacional do Linux, Mozilla Firefox, navegador, LibreOffice, que é o pacote Office sem precisar ficar registrando, e, claro, nosso amado, querido, fofo, maravilhoso, Python. E eu acredito que a comunidade Python, ela é construída justamente por conta desse sentimento open source, né? De trazer outras pessoas, de compartilhar. Então, o Guido, quando ele escolheu, ele falou, acho que vou fazer uma coisa aqui. Ele poderia ter feito tudo sozinho e falar, me paguem, toda vez que vocês forem usar. Mas não, ele falou, cara, quero deixar isso pro mundo, para que outras pessoas usem. Às vezes elas têm outras ideias mais legais, vamos discutir, vem pra cá. E aí, o Python está, né, do tamanho que está hoje, acredito justamente por conta disso. E aí, a Camila, muito esperta, cara, Camila é inteligente demais, né? Ai, minha prima, cara. Ela viu essa organização chamada Brazilian Utils, que tinha uma biblioteca de TypeScript, que já estava bem avançada, tem várias estrelas, tinha vários utilitários brasileiros, né? E ela foi projetada ali para validar, gerar e manipular dados de acordo com cada particularidade do Brasil. E aí ela viu nesse projeto um potencial gigante, porque ela falou, cara, é muito fácil, porque é uma biblioteca, não vai ter várias coisas para ela ficar mexendo, então é só escrever o código ali e entender, né? Era mais fácil de entender também, como é que é um CPF, é uma regra que eu consigo fácil de chegar. E aí a gente chegou lá, era só mato, só eu e ela. Tinha, acho que, 2 PRs feitos por outra pessoa, e aí ela falou, não, vamos fazer isso aqui. Daí a gente começou, primeiro, olhava lá a biblioteca de TypeScript, e daí fazia utilitários iguais e a gente foi fazendo, eu e ela. Aí mandava o PR, daí ali eu aprendi como que seria o fluxo. Então, abria a issue, então escrevia a issue bonitinha, ia lá, falava, fazia o PR, fazia o código, passava dela, revisava o meu código, falava, tem que arrumar isso, precisa disso, precisa daquilo, ia lá e eu fazia. Mas a partir desse momento que eu falei, cara, é realmente isso que eu quero fazer. Eu tive essa ideia e eu falei, poxa, eu quero fazer isso. Então foi muito legal porque a partir desse projeto, depois outras pessoas começaram a entrar, a fazer a colaboração também, e aí eu acho que foi a época que eu mais tive aprendizado mais rápido, assim, uma curva muito grande, porque eu tinha que monitorar, né, esse repositório, então eu tinha que criar as issues, eu tinha que pensar como eu tinha que fazer aquilo, aí eu tinha que ver o PR da pessoa, eu estudava de novo, porque eu tinha que ir lá, fazer os testes, ver o que estava acontecendo. Será que se eu mergear aqui vai dar ruim, né? Tem que ver, deixar tudo bonitinho. Então, eu estudava muito mais, porque eu tinha que cuidar desse repositório, e eu tinha uma coisa chamada propósito, porque já tinha algumas pessoas que estavam começando a utilizar. E aí, na minha cabeça, eu falava, agora eu entendi o que eu posso fazer com esses códigos todos. E aí, foi aí que começou. Hoje o projeto já tem 357 estrelas e várias pessoas contribuindo do mundo inteiro. E, enfim, depois eu vou falar mais dele. E aí, a partir dessas primeiras contribuições ali, antes, né, eu pensava que eu não sabia se eu tinha jeito, não sabia se, será que vai dar certo? Aí eu falei, opa, acho que eu tô no caminho certo, é por aí. Tinha zero confiança. Sabe o meme do gatinho? Vai botar alguma coisa assim que você acha que, vou colocar, deu o PR, explodiu. Não, eu achava que ia acontecer isso. Não acontece, tá, gente? Então, cada vez que eu ia fazendo a contribuição, eu ia entendendo, então não vai acontecer. Se quebrar, quebrou, né? Mas daí eu vou lá e arrumo. Mas não vai explodir, não vai acabar o mundo. Eu tinha zero experiência real. Eu só tinha os cursos e as coisas que eu fazia. E ali o meu conhecimento era aplicado na prática. Os projetos que antes eram só meus, agora eu me sentia que eu fazia parte de algo maior, que eu estava construindo algo para outras pessoas utilizarem. E o meu portfólio virou as minhas próprias contribuições. Então eu não precisava, e fazer aquela coisa de sites e tudo mais. Então as minhas próprias contribuições viraram o meu portfólio. Inclusive no meu currículo, depois disso, né, eu colocava lá que eu tinha experiência como pessoa mantenedora de um projeto open source. E aí,
começou a acontecer uma coisa muito doida, que antes eu mandava currículo, experiência também, né? Nada a ver com nada, mas eu mandava, tentava e não acontecia nada. Depois que eu comecei a mexer com open source, que eu troquei essa abordagem, cara, começou a rolar entrevista. Eu mandava currículo, vem aqui, Maria, vamos fazer essa entrevista. Aí eu passava para outro processo. Me conta como que é o open source. Então, falei, alguma coisa deve estar dando certo, né? E aí, aconteceu uma coisa muito louca. Esse e-mail é um e-mail que veio depois, que eu não consegui guardar os da época. Mas aconteceu uma coisa muito maluca, cara. O tempo inteiro ficava a gente me mandando: ei Maria, eu vi que você está fazendo coisa open source. Cara, tem uma vaga aqui, tu não quer? Eu falava, não. Aí eu e a Camila, a gente começou a pensar assim, cara, que loucura. Porque de uma salada mista que não tinha nada com nada, não tinha experiência, poxa, agora as pessoas estão me oferecendo emprego, estão me falando, ei, vem aqui, quem sabe eu posso te ajudar. Bom, talvez essa seja uma ideia que não fique só pra gente, que ela precisa ser passada para outras pessoas que também têm esse mesmo problema. Então, em agosto de 2023, começa o início de uma nova história. A Camila, maravilhosa do jeito que ela é, ela falou assim, olha, então vamos fazer um intensivão. Eu vou te pagar, ela estava morando em Berlim na época, né? Ganhando em euro. Aí ela falou, vamos fazer um intensivão. São 6 meses ali para tu cuidar do Brazilian Utils. E a gente vai criar alguma coisa, visionária demais. A gente vai criar uma coisa que possa ficar para outras pessoas também, para elas conhecerem como é que foi esse teu passo a passo. E quem sabe, algumas pessoas podem se identificar e possam seguir isso também e possam, né, se beneficiar disso. Mas a ideia é que a Kumbuka Dev realmente fosse só um repositório educacional, que fosse facinho de entrar, de fazer a primeira contribuição, que fosse, mamão com mel. Aí, vocês conhecem esse evento? Acho que não, né? Python Brasil de 2023. Essa aqui tem uma lenda, né, muito grande, foi um evento muito maravilhoso depois de pandemia. E aí a Camila veio lá de Berlim e falou, vou compartilhar com os meus grandes amigos essa minha história, né, essa história da minha prima doida, maluca, que fez 500 milhões de coisas e a gente está achando um caminho por onde ela pode ingressar no mercado de trabalho. E aí, cara, comunidade Python, né? Agora, ela sempre falava pra mim, vamos pra Python, vem pra cá, cola aqui na prima. Vamos, vem, vocês vão gostar, vai ter a Python Brasil, a galera é legal. E eu pensava, mas eu não sei nada técnico, eu ainda não sei, ainda não comecei. Ela, não, confia que você vai conhecer essas pessoas e, bom, é verdade tudo que ela falou. E aí na Python Brasil de 2023, a gente ia só contar a ideia, ver se a gente estava viajando muito na maionese ou não. E aconteceu uma coisa maravilhosa, a comunidade Python. Então a gente recebeu o apoio, a gente recebeu pessoas falando, cara, isso não pode ficar só nisso, vocês precisam fazer algo maior, vocês precisam fazer isso. E nessa Python Brasil também aconteceu, não sei se vocês se lembram, mas teve um keynote bem importante, bem especial, que foi o Jeff, da Linux Chips. E naquele momento ele encontrou com a Camila, né, fez aquele networking no coffee break, e aí ele falou, cara, que projeto maneiro. O que vocês precisarem da Linux Chips, a gente está aqui. Eu, em outro lugar, em outra estação, o quê? Assistindo lá o Jeff do depósito da loja, vendo ele tomar cerveja lá e falar de Linux. E, cara, tinha uma reunião com o Jeff. Eu tremia assim, a minha barriga fazia assim, ai Jesus, não sabia se ia dar certo. E aí ele falou isso, falou só, cara, vem, cola na Linux Chips que a gente vai dar o espaço que vocês precisarem e vem com a gente que vai dar boa. E a partir dali, a Kumbuka Dev se transformou na Kumbuka Dev. Então, muitas coisas maravilhosas foram acontecendo. E ontem eu até falei com o Ramiro, né? Eu agradeço muito a comunidade, justamente porque a Kumbuka hoje só é o que a Kumbuka é, porque a gente teve esse apoio. A gente acho que não conseguiria fazer nem a metade do que a gente fez se não tivesse a comunidade, se não tivesse essas pessoas maravilhosas que eu gosto muito de falar. Mas enfim, que deu todo esse apoio, esse suporte, esse incentivo para que a gente desse esses primeiros passos, né?
Então, hoje, algumas das nossas iniciativas, a gente tem várias ações para a comunidade. Ano passado, não sei se vocês se lembram, quem foi para Python Brasil do ano passado? Levanta a mão. Então, ano passado a gente teve uma ideia maluca de fazer, vamos fazer um grupo de mentoria social. A Camila já tinha tudo meio documentado, como ela tinha feito comigo. Vamos juntar pessoas, porque a gente não consegue fazer de um por um, né? Fica muito pequena a nossa abordagem. Então, vamos tentar chamar algumas pessoas maneiras, que já trabalham na área durante algum mais tempo, para poder juntar com essas pessoas que não têm nenhuma experiência, para elas darem direcionamento, para elas darem esse foco, para falar, olha, estuda isso aqui, não, esse caminho aí não está muito bom, vamos fazer por aqui, bom, quem sabe esse exercício. Então, cada pessoa a gente conectou mais de 30 pessoas do mundo inteiro. E aí tinham pessoas iniciantes, eram 15 pessoas que vieram depois da Python Brasil, responderam um formulário lá e falaram, eu quero ajudar a Kumbuka, eu quero ser uma pessoa mentora. E aí a gente conectou elas com as pessoas iniciantes que também se inscreveram por meio da Python Brasil. E ali foi super legal, foi pouquinho tempo, a gente ainda tem muita coisa para reformular, mas foi muito legal porque ali a gente percebeu que a gente consegue fazer uma coisa que a gente não achava que a gente conseguiria fazer, que é escalar. Então a gente pode oferecer para pessoas de grupos minoritários um ciclo de mentoria que seja com pessoas muito fodas, que tinha gente assim, sério, demais, de uma forma que fosse one-on-one, então bem próximo, né? Porque geralmente pessoas de grupos minoritários elas vão ter um cenário diferente, né? Então vai estar trabalhando, ou tem família, ou tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí foi super legal, e depois eu vou contar um pouco mais para vocês, mas agora a gente tem também o Alô Comunidade, que a gente chama pessoas da comunidade para um meet normalzinho, simples, para conversar, falar sobre carreira, como é que foram os primeiros passos, tirar dúvidas, então a galera vai e participa. Conta um pouco da história, inclusive tem aqui a Morgs que chegou, ela já participou, o Gabriel também já participou. Eu chamo essas pessoas que eu acho que são pessoas fodásticas para, tipo, o que a Camila fez comigo, eu quero poder fazer para outras pessoas. Então, pelo contato que eu tinha com ela, eu acabei conhecendo muita gente legal, muita gente maneira, e aí eu queria estender isso também para as outras pessoas. Eu quero ser a Camila das outras pessoas, entendeu? A gente tem também o Kumbuka Informa, que é um boletim mensal, que a gente reúne as nossas ações, mas a gente também coloca vaga, edital. Às vezes a gente tem vaga que vem direto pra gente, né, formativa, fala, Kumbuka, tem essa vaga aqui, eu sei que vocês são maneiras, pega aí. Então a gente manda para todas as pessoas que estão inscritas lá na nossa newsletter, lá no site. A gente também foi embaixadora da formação Aztec, achei muito chique, nunca tinha sido embaixadora de nada, então eu gosto de trazer também, que é uma formação gratuita, né, para WordPress, então dá aqueles primeiros passos, entender como é que funciona tudo, para daí partir para o código, mas foi bem legal também. Agora a gente já está evoluindo para outros tipos de encontro, consumindo um pouco mais desse ambiente, né, de open source. Eu vi que lá fora eles fazem uma coisa chamada Office Hours, que seria mais ou menos um encontro para falar sobre o projeto, tirar dúvidas de quem precisa, né? Eu tenho dúvida de como é que funciona, fazer um onboard, enfim, para começar, ou quem quer usar o projeto e quer entender melhor as aplicações. Então, o pessoal deixa lá um horário, todo dia tal vai ter isso aqui. Eu falo, cara, eu posso fazer isso também. A gente tem Scan API, né, que é bem maneira, vamos fazer isso. Então, mês passado a gente começou pela primeira vez. A gente vai fazer a cada primeira sexta-feira do mês, a gente abre um espaço de Office Hours, que é um encontro aberto e seguro para que todas as pessoas possam participar e conversar sobre o futuro do projeto da Scan API. Porque um dos problemas da Camila também era que eu não tenho o nível técnico que ela tem. Ela precisava de pessoas para conversar, para falar, poxa, o que está pensando nisso? O que você acha dessa solução? Então, precisa de pessoas com nível técnico mais alto e até mais baixo para poder entender, né, para onde o projeto vai, o que pode melhorar, o que a gente pode contribuir com ele. E agora a gente tem esse encontro, que eu fiquei bem feliz da gente poder fazer. A gente também disponibiliza no YouTube depois, né? E a Scan API, como ela é um projeto internacional, a gente faz tudo em inglês. Então também, além disso, é um momento muito legal se você quiser treinar o seu inglês num ambiente seguro, que ninguém vai falar, que inglês horrível. Todo mundo vai falar inglês igual, do mesmo jeito, e a gente vai se ajudar. Então esse é um momento também que a gente une duas coisas, que é falar sobre código, que a gente gosta muito, e quem sabe treinar ali se você precisa também.
E aí a gente está abrindo agora uma outra ideia que seria Encontro da Comunidade, que é um momento que a gente vai hostear outros projetos open source para falar sobre esses códigos e fazer mais ou menos a mesma coisa, sempre, claro, com o nosso código de conduta e etc. E aí a gente tem agora muitas coisas acontecendo na Kumbuka. Do ano passado para cá, da Python Brasil do ano passado para cá, muita coisa nova aconteceu. Eu fiz uma atualização com vocês. Então a gente tem as organizações da Kumbuka Dev, né, lá no GitHub. Tem aqui o site bonitinho, github.com/KumbukaDev. Se quiserem seguir também para aumentar o nosso impacto e mostrar, ei GitHub, olha só quanta gente gosta do trabalho delas. É bem legal. E aí a gente tem a nossa organização onde ficam os nossos repositórios educacionais. Então dentro dessa organização tem o Cinema em Poa, que foi um projeto que foi trazido pelo GITES depois de uma palestra, da minha primeira palestra que eu fiz lá na Python Sul. Ele falou, cara, que ideia maneira! Eu tenho um projeto aqui que eu criei ele para estudar, porque lá em Porto Alegre tem uma cena de cinema independente muito forte, né? Então rolam uns incentivos da prefeitura e tal. E aí não é cinema tipo Avengers, tá? Não vai passar isso. Não queiram assistir isso em Porto Alegre. E aí ele gostava de conhecer essas salas de cinema, só que daí acontece que cada site está num lugar diferente e tal, e daí tinha que buscar num blog, o outro é Instagram, o outro é tal. E aí ele fazia simplesmente um scraping, coloca tudo num projeto e disponibiliza isso num site bonitinho. E aí a gente falou, cara, cola na Kumbuka, isso aí eu acho que pode ser educacional. E, cara, ele acreditou na gente. E ele veio para a Kumbuka, ele trouxe o projeto que ele tinha pensado, ele trouxe para a Kumbuka e hoje o Cinema em Poa é um dos projetos que a gente usa aí educacionais e ele está agora crescendo, ele já recebeu várias contribuições, tem bastante gente que está gostando do projeto também. E aí ele está ficando automatizado agora, ele está ficando robusto, daí o Git já começou a pensar, já começou a pirar, né? Ele falou, cara, agora eu posso ter um banco de dados para ver quantos filmes de não sei o que passam, quanto não sei o que, enfim. Então, a gente ajudou aí um projeto e também tem um projeto educacional para participar. A gente tem o GitCaos, que é o fogo no parquinho, que a gente gosta de falar, que é um repositório feito específico para pessoas iniciantes e para proporcionar um ambiente seguro para essas pessoas. Oh, meu Deus, já? Meu Deus, como eu falo, né? Credo. Tá, então GitCaos, vocês olhem depois, mas ele está ligado também com o nosso curso e é bem legal, tem várias automações que a Camila colocou, porque nada vai pegar fogo, o gatinho não vai explodir tudo, então você pode ir fazendo e ele vai te explicando como é que é o passo a passo do fluxo de desenvolvimento. A gente tem o Agenda Palestrinha, que é um novo, que a gente vai colocar para a gente não perder data de submissão de evento, a gente perde muito. E aí agora a gente tem também a organização da Scan API, que é focada ali nas ferramentas da Scan API, né? Enfim. A Scan API, para quem ainda não conhece, é o projeto que antecede a Kumbuka Dev. Ele nasceu antes da Kumbuka, foi um projeto que a Camila colocou muito esforço, suor aí. É uma ferramenta de código aberto para simplificar e automatizar os testes de integração e a documentação de APIs REST. Se vocês não viram ainda, conheçam github.com/KumbukaDev. Esse ano ela foi selecionada para participar de um simpósio assim, de segurança do GitHub. Então é um projeto que ele já recebeu alguns tapinhas de segurança também. Então a partir de agora também com esses encontros ele vai melhorar ainda mais. Aí agora a grande novidade é a organização Brazilian Utils. Lembra que eu falei lá no começo que eu comecei com a Brazilian Utils Python? A gente tinha só um repositório e um sonho. A gente queria trazer só a versão de Python para a Kumbuka Dev. E aí aconteceu algo maravilhoso, gigante, inclusive com a ajuda do Newton, que eu acho que ele está aqui assistindo. E agora a Kumbuka Dev também organiza, gerencia a Brazilian Utils, a organização inteira. Então, além da versão Python, a gente tem também JavaScript, vai ter Ruby, vai ter Go, vai ter todas as versões. E foi um ganho muito grande para a gente está muito feliz e com muito trabalho para fazer também. Então, tem a BR Utils Python, né, que foi o que eu falei para vocês. E aí a gente tem um repositório de parceria, que agora tem empresas acreditando na gente, que é a Design Líquido. Ela entrou falando, ei, eu tenho uma ideia aqui, também de código aberto, voltada para a educação, e falou, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho meio legal. Eu pensei, eu também acho, mas eu vou falar isso? Não.
vindo de outra pessoa, achei muito maneiro. E aí ele falou assim, olha, eu queria que vocês divulgassem, bereri. Só que a gente falou assim, cara, a gente já tá pela tampa de coisa para fazer. Se você quer uma parceria, bom, a gente vai precisar contratar alguém para fazer isso. E aí o que aconteceu? Ele falou, beleza, massa, gostei. A gente foi lá e fez um processo seletivo com as pessoas do ciclo de mentorias do ano passado. Então, 2 pessoas daquele ciclo, elas foram contratadas pela Cumbuca Dev nesse ano, como bolsistas, claro, né? Mas elas estudam e participam dos projetos open source da Design Líquido. Bom, mais uma ação da Cumbuca Dev, GitHub Essentials em parceria com a Linux Tips. Cara, estava marcado para sair em setembro, outubro, todo mundo está cobrando a gente, mas está bem difícil. Se tudo der certo, em dezembro vai estar completo, porque a gente faz tudo sozinhas. Ou seja, eu tenho que editar o vídeo, tenho que fazer a parte toda, então isso acaba, eu sou o meu próprio gargalo, mas está gratuito. Ele está até a parte do Git, então a parte mais difícil já está lá, tá? O resto é moleza, então acredito até dezembro vai estar prontinho, mas vocês já podem entrar, podem se inscrever também, podem compartilhar com outras pessoas. Aí tem o GitHub para humanos, que é a versão do e-book que a Camila criou para acompanhar esse curso, né? E tá bem completo, bem extenso. Então, eu não quero ver pelo vídeo porque a Maria não entregou ainda. Então vai lá e vê pelo GitHub para humanos, que tá bem maneiro, bem legal. Bom, então agora as ações que a gente tem é o GitHub Essentials, GitHub para humanos, os repositórios educacionais que a gente une com experiências reais. Mas eu gosto muito dessa frase, né? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. E um sonho que a gente sonha junto é realidade. E essa é a realidade da Cumbuca Dev. Falando aí um pouco mais de sonhos, né? A gente tem vários sonhos, várias ideias, né? Sonhos às vezes um pouco megalomaníacos, mas a gente tem sonhos. E alguns deles foram realizados nesse ano. Então, pela primeira vez, vou tentar não chorar que eu sou chorona, a Camila foi notada pela OSI. Quem não conhece, OSI, eu vou chorar. A OSI é a organização que organiza, né, como funciona o open source no mundo. E a Camila está entre 50 pessoas mantenedoras escolhidas para contar a sua história dentro da OSI. O projeto virou algo tão grande que virou um livro chamado Maintainers, ou seja, dentro de 50 pessoas, nenhuma brasileira, pouquíssimas mulheres, está a minha prima, Camila Maia, contando a história. Então, se vocês quiserem, entrem lá nesse site, deem uma olhadinha, que daí vai contar a versão dela, né, da história. Essa aqui é a minha versão. E, enfim, um grande sonho que a gente realizou, a gente não imaginava nunca. E em maio acontece sempre o mês do mantenedor, né? E aí fizeram esse convite, a gente achou, cara, isso aqui é golpe? Não, era verdade. E aí, um outro sonho muito grandioso que a gente achava assim, tipo, cara, que loucura, né? Mas o GitHub notou ela. Depois de todos esses anos, né, com o Scan API e tal, e fazendo cursos e coisa sempre envolvida com o GitHub e ganhando 0 por isso, ele notou ela, e aí ela foi convidada. Por isso que o mistério da Camila não estar aqui, que era para ela estar aqui, ela era a pessoa que estava com tudo pronto para vir, eu que não ia vir. Ela estava com passagem, estava com... Não tem como perder. Mês passado mandaram um e-mail, que a gente também achou que era golpe, a gente acha que é sempre golpe. Ei, Camila, vem pra cá, vem pro GitHub Universe. Para quem não conhece, o GitHub Universe é o evento que eles fazem o lançamento aí das coisas do ecossistema do GitHub, enfim, falam sobre tudo, tem cursos, tem várias coisas, então pessoas do mundo inteiro estarão lá para conhecer sobre o GitHub Universe, que acontece dia 28 e dia 29. Só que a Camila não foi convidada só para o GitHub Universe. Ela foi convidada para o Day Zero, que é um dia secreto, dia 0. É um dia antes do evento começar. É um evento fechado, só para pessoas mantenedoras de projetos muito fodas. Tipo, muito fodas mesmo. Assim, que eu não sei tenho nem roupa para falar dos projetos. E ela foi convidada para esse dia 0, para falar sobre o que a gente está fazendo, para mostrar o Brasil. E, bom,
essa aqui é a nossa campanha. Eu fiz para a gente comemorar, né, essa grande conquista, porque realmente a gente não imaginava. Ela ganhou até verba para ir até lá, então tipo, foi grandiosíssimo. E aí a gente fez essa campanha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Claro que eu ia vender alguma coisa, vocês acharam que eu não ia vender? Aí, ó, que eu queria fazer para ela. Eu vou precisar de moinhos aqui. Aí, ó, essa é a camisa que a Camila vai usar lá. A gente tem aqui na manguinha bandeira do Brasil, óbvio, né? É Brasil deles, caralho! Uhul! E aí ela tá indo, ó, pra falar que não é bom não, é cumbuca, caralho. Vamos, qual que é? Cumbuca. A gente tem 20 camisetas dessa, é uma especial. Aí o nosso garoto propaganda. E é uma ação que a gente tá fazendo, é a camisa que ela vai utilizar. Depois eu faço. Tá bom. Tem 20, depois tem que correr e ver lá. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada pelo tempo de vocês, por todo o apoio. Aqui tem o nosso Linktree, se você quer acompanhar um pouco mais das ações que a Cumbuca Dev faz, das nossas redes sociais, o que a gente está fazendo. Tá aqui tudo certinho, a gente tem agora um grupo de WhatsApp também para facilitar a comunicação. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que mais pessoas possam se beneficiar do que a gente está disponibilizando aí. E muito, muito, muito obrigada. Perguntas, né? É tipo jogo, né? Daquele joguinho. E aí? Vem tirar foto disso. Eu sou chorona. E eu sempre acho que é golpe. Perguntas? Tudo bem, eu sei que todo mundo quer vir abraçar. Maria, então, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada. Sério, só tem que ver se o tamanho funciona. Eu queria dar um recado, tá? Tá com... Mas não é